De química orgânica, essas questões elas vão abordar nomenclatura de compostos orgânicos e reconhecimento de funções orgânicas, certo? Começando por essa questão, qual o nome do composto representado pela estrutura a seguir? Então, para você saber o nome do composto orgânico, você vai ter que destacar a cadeia principal e as suas ramificações, que é o que eu fiz aí. Em vermelho, você tem a cadeia principal. O nome de um composto orgânico, ele dá todas as informações sobre o número de carbonos que você tem na cadeia principal. Se você for contar aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos na cadeia principal, como eu já deixei anotado aqui. Você tem como ramificação aqui um metil, um outro metil, e aqui você tem uma ramificação do tipo etil. Eu vou começar a numerar nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, porque eu vou chegar a essa ramificação etil primeiro, e eu vou, por causa da ordem alfabética, falar sobre ele primeiro no nome, certo? Então, eu tenho o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8, 9 e o carbono 10, certo? Então, o nome desse composto orgânico vai começar fazendo referência às ramificações, certo? Então, no carbono 5, você tem um etil. Então, a resposta certa vai ser aquela que tenha esse comecinho de 5-etil. 5-etil, aqui ó, 5-etil. No carbono 5 da minha cadeia principal tem uma ramificação do tipo etil. E no carbono 6, perceba que eu tenho tanto um metil como outro metil também. Então, no carbono 6, por isso que eu represento dessa forma, 6,6, di, porque são 2, e metil, o tipo de ramificação. Dec, porque são 10 carbonos na cadeia principal. An, porque só existem ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto, uma substância que só tem a sua constituição aí carbonos e hidrogênios. Então a resposta certa seria a letra C, uma questão bem simples. Uma molécula muito grande, podia até te assustar, mas é só você destacar a cadeia principal e você destacar aí as ramificações. Olha essa próxima questão. Dentre as diversas funções orgânicas, destacam-se os hidrocarbonetos, que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, foi o que eu acabei de comentar, certo? Então fica até uma anotação aí para você. A seguir, observa-se alguns exemplos de hidrocarbonetos. Tem o composto 1, 2 e 3. De acordo com as regras de nomenclatura da IUPAC, os nomes desses compostos são respectivamente. Então, se eu vou ter que dar o nome a esses camaradas aí, vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz na questão anterior, de destacar aí quem é cadeia principal e quem é ramificação, certo? Então já apareceu aí na tela para você. A molécula 1, ela não tem ramificação, ela só tem carbono e hidrogênio, já que essa questão trata de hidrocarbonetos. Ela é saturada e ela tem 5 carbonos. Pode contar aí, 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta correta, eu já posso suspeitar que será aquela que comece com pentano. Tem pentano aqui, tem pentano aqui e tem pentano aqui, certo? Essa molécula 2, ela tem uma ramificação do tipo metil aqui, do tipo metil aqui. Sua cadeia principal é constituída por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então são 6 carbonos, então é X. E você tem uma ligação dupla aqui no carbono 2. Você tem 1, 2, 3. No carbono 4 você tem um metil. E no carbono 5 você tem um outro metil. Então o nome desse camarada vai começar fazendo referência a essas ramificações. 4, tem o carbono 4 e o carbono 5, então representa como 4,5 dimetil, certo? Onde é que eu tenho? Ó, na alternativa A tem 2,3, então a letra A está cancelada aí, nem olha para ela.
Então agora a gente fica entre a letra D e E. Na letra D eu tenho 4,5 de metil, X, porque são 6 carbonos na cadeia principal, 2, no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla e é um hidrocarboneto, como a gente bem sabe. A gente já deu para matar a questão, mas só vendo a nomenclatura do composto 3, no composto 3 a gente tem uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? São 7 carbonos na cadeia principal. 7 carbonos na cadeia principal. No carbono 2 você tem uma ramificação do tipo metil. No carbono 3 você tem uma ligação dupla. 3, 4, 5. E no carbono 6 você tem aqui uma ramificação metil e outra ramificação do tipo metil. Então você vai começar o nome dessa molécula, você vai numerar ela no sentido que você chegue mais rapidamente a essa insaturação, porque na nomenclatura a prioridade é sempre função orgânica, insaturação e ramificação. Nesse caso a gente tem aí para disputar uma insaturação e as ramificações, a insaturação vence, então você numera no sentido que chegue primeiro a essa insaturação, então vai ser o sentido da esquerda para a direita. Então você vai começar esse nome aí dizendo que o seguinte, que no carbono 2 e que no carbono 6 e de novo, e tem outra ramificação no carbono 6, por isso 6,6, certo? 2,6,6 são 3 ramificações do tipo metil nessa molécula, por isso o tri e metil, o tipo da ramificação, e aqui hept, porque são 7 carbonos na cadeia principal. No carbono 3 a gente sabe que tem uma ligação tripla, o carbono 3 tem uma ligação tripla, então você diz aí o nome, o número do carbono 3, e o in é fazendo referência à ligação tripla, e o O aqui em referência aos hidrocarbonetos, certo? Então, bem legal essa questão também para a gente exercitar nomenclatura. Próxima questão, o aroma é a única propriedade dos materiais que não pode ser ignorada, uma vez que, agradável ou não, ela penetra em nosso organismo juntamente com o ar. Não se pode ignorá-lo, simplesmente porque é necessário respirar para viver. Existem substâncias orgânicas muito utilizadas em perfumaria e na indústria de alimentos, porque imitam o aroma e o sabor de flores e frutas. Algumas dessas substâncias pertencem às funções éster e cetona, representadas respectivamente por... Pessoal, um éster, ele é assim, ó. Tem um carbono aqui, desse jeito aqui, certo? Então, de forma simplificada, aqui continuaria uma cadeia carbônica, certo? Então, de forma simplificada, você poderia desenhar isso assim, ó, R, C, O, O e R, certo? Uma cetona é quando você tem o seguinte, você tem o R aqui, uma continuação aí de cadeia carbônica, e você tem aqui o R novamente, e você tem aqui uma ligação dupla com o oxigênio. Então você pode escrever isso simplesmente assim que todo mundo vai entender que é uma cetona. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai caçar nas alternativas esse tipo de escrita. Um ácido carboxílico, só para a gente exercitar mais essa questão aí, dessa forma de desenhar, um ácido carboxílico ele é o seguinte, você tem um R, você tem um carbono que está fazendo uma dupla ligação aqui com o oxigênio e aqui com um grupo OH. Então você representa aí o R
o carbono está ligado a 2 oxigênios. Está ficando feia a letra porque eu estou fazendo aqui no mouse, certo? Não tenho uma canetinha, mas está dando para entender, certo? Então a resposta seria, deixa eu voltar aqui para a cor vermelha da caneta. Essa resposta aqui, isso daqui bate com o que a gente falou? É um éster. Só que isso daqui é um aldeído, certo? Então não tem como ser a alternativa A. Isso daqui é um éster. E esse daqui, ó, bateu legalzinho com o que a gente representou para uma cetona, certo? Vou dar um voto de confiança nesse. Vou só dar uma olhada nos outros só para eu não ficar aí escabriado. Como é respectivamente, nessa letra C aqui tem uma cetona e você tem aqui um éster, só que não está respectivamente com o texto. Aqui você tem um ácido carboxílico e aqui você tem uma cetona, aqui você tem um éster e aqui você tem um ácido carboxílico. Resposta letra B, certo? Então esse tipo de escrita ele é muito importante, certo? Essa questão abordou isso aí e é muito interessante você ter noção de como é que se escreve dessa forma. Continuando, nossa última questão. Essa questão ela diz o seguinte: Amburosídeo B, meu Deus, cuja estrutura é dada a seguir, foi isolada de Amburana cearensis, enfim, Emburana de cheiro ou Cumuru. Essa questão só tem nome difícil. Na busca pelo princípio ativo responsável pela atividade antimalária desta. Escolha a alternativa que apresenta 4 funções orgânicas presentes nessa substância, certo? Então eu vou destacar aqui rapidamente elas. Pá! Então você tem esses 4 tipos de funções orgânicas. Essa função orgânica aqui é um OH, então cuidado, não é sempre que você vai ver um OH que vai ser álcool. Calma, se esse OH estiver ligado a um anel aromático, isso vai ser um fenol, certo? Fenol. Esse cara aqui, a gente estava conversando sobre ele na questão anterior, isso é um éster. Esse cara aqui é um éter, tem o éster e tem o éter. E esse cara aqui é um álcool, é um OH ligado a um carbono saturado, tá bom? Então a resposta tem que contemplar aí fenol, éter, éster e álcool. Aqui, ó, nessa molécula não tem ácido carboxílico, não tem cetona, não tem cetona, não tem cetona, nem tem ácido carboxílico, acabei de falar isso aí. Então só tem como ser aí a letra D. Então, valeu aí. Até as próximas resoluções de questões.